Olá, boa tarde. Começando mais esta live neste sábado. Boa tarde. Olá. Vamos chegando. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Olá. Esperar mais uns minutinhos para as pessoas chegarem. Já vou aceitar a sua solicitação. Cláudia, só um minutinho. Olá, Douglas. Boa tarde. Vamos dar sequência aqui, né, gente? Ao nosso mês de lives sobre orgulho LGBT, todas as suas intersecções. Hoje nós vamos receber um projeto aqui, o Bem Me Queer, que vai trazer um pouco das pessoas queer e suas histórias. Vamos esperar só mais alguns minutinhos para as pessoas chegarem. E aí eu já chamo a Cláudia para conversar conosco, para somar aqui mais essa discussão que nos é tão cara, né? Lembrando, aproveitando este tempo, para dizer que todas as nossas lives são realizadas às terças, quartas e quintas, às 20 horas aqui no Brasil e 19 horas na Flórida, né? Aos sábados, às 14 horas aqui no Brasil e 13 horas na Flórida. Está sempre aqui durante esse mês de junho discutindo alguma temática, alguma questão. Bom, sem mais delongas, vou aceitar aqui a solicitação para a gente já ir se apresentando melhor, se conhecendo. Aceitei a participação aqui, tá, Cláudia? Vamos aguardar só um minutinho, por favor. Olá, Olá, tudo boa bem? tarde. Boa tarde. Como estamos aí neste sábado de Bem. live? Tá um dia bonito, pelo menos aqui em São Paulo tá bem bonito. Sim, sim, aqui tá bem bonito também, Minas. Tá? Que bom. Tempo maravilhoso para a gente falar de coisas maravilhosas, né? Sim, sim. Você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Te escuto Pus os tranquilo, fones aqui. pessoal. Vocês escutam a gente bem, bem, bem. Por favor, deem um feedback para a gente seguir. Mas acredito que não tenha nenhum problema, não. Que bom, que bom. Que ótimo. Ok. Então, seja bem-vinda a este Obrigada. espaço. Te agradecer, primeiramente, por aceitar o nosso convite, né? Somar conosco e trazer essa discussão tão interessante, tão importante, tão necessária. Sim, total. Estou bem ansiosa para te ouvir, para a gente compartilhar. E é isso. Assim, é bem livre. Se você Tá, quiser ir se apresentando, vou para a gente. fazer isso. E aí, depois você pode dar sequência do jeito que for mais interessante para você. Tá bom. Bom, primeiro eu também quero agradecer ao Just Love por abrir esse espaço para apresentar o projeto Bem Me Queer, que é bem recente, né? Não faz nem um mês que eu comecei assim. Na verdade, eu ia falar a gente começou porque iam ter outras pessoas juntas, mas na hora assim de tempo dedicado, as outras pessoas não puderam Sim, dedicar o tempo, então eu acabei tocando sozinha, mas obrigado pelo espaço, então vou começar me apresentando. por favor. Eu sou a Cláudia. E, bom, diferente de todo mundo que se apresenta, a gente costuma falar logo já da formação, da ocupação, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mim mesmo, porque eu sou um pouco do contra. Aliás, isso já é um, né? Já fala um pouco sobre mim. Não sei se é meu signo de aquário, sei lá o que é. Mas eu acho que é legal saber quem está por trás do Bem Me Queer. Sim, Então, assim, eu sou uma pessoa bastante observadora
e que tem a escuta muito presente na minha vida. Então, desde sempre, assim, eu sempre gostei muito de ouvir o que as pessoas têm para falar e ouvir suas histórias. Então, até por isso, assim, eu trago a questão de ouvir e compartilhar histórias para minha vida. E, bom, falando mais sobre mim, sou amante da natureza, dos animais, de algumas pessoas, não de Sim. quem votou no Bolsonaro. Difícil. Sou feminista, sou lésbica, sou antifascista, sou antirracista, aprendendo muito nesses últimos dias. E sou a favor, ao invés de só falar do que eu sou contra, né? Sou a favor muito da diversidade, da pluralidade. Eu acho a coisa mais linda o fato da gente ser diferente, todo mundo é, ter suas particularidades e ser da forma que é, um diferente do outro. Assim. Sim. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Então é por isso que eu também, isso eu trago também para o projeto Bem Me Queer, que poderia ser apenas um projeto voltado para lésbica, para sapatão, mas eu vou explicar o porquê dele ter esse caráter amplo. Bom, mas agora falando um pouco da minha formação, eu sou formada em comunicação social e eu já trabalhei na área de comunicação em diversos tipos de trabalho, comunicação empresarial, comunicação na publicidade, mas sempre paralelamente a esse trabalho oficial, eu escrevia e escrevo. Então, hoje eu sou escritora, já de uns 5 anos para cá eu larguei minha vida estável para viver da escrita. Então, fora o Bem Me Queer é uma coisa bem à parte, assim, o meu trabalho principal eu sou tipo uma ghostwriter, eu escrevo histórias que me são encomendadas. Então, sei lá, se você tem uma história para me contar, seja sua ou seja de alguém, você me conta e eu transformo essa história em livro. Esse é o meu trabalho principal. Também dou aula de escrita criativa e faço freelas na área de conteúdo, mas sempre com a palavra sendo a ferramenta, minha ferramenta pessoal e agora profissional de comunicação, né? E de 2 anos, bom, eu tenho um livro publicado de contos e outros livros, e de 2 anos para cá eu tenho me especializado na literatura infantil. Inclusive tenho 2 livros que estão gratuitos aí para depois quem quiser ver. Por que a literatura infantil? Porque eu me dei conta assim, de que o que eu podia fazer para, até já puxando o lado queer, o lado da conscientização, o lado de questionar os padrões normativos, isso começa assim, a criança ela nasce desconstruída, né? Sim. E aí a família, a escola, o seu entorno e a mídia e o entretenimento acabam construindo muros para essa criança que nasce desconstruída. E eu decidi escrever para criança justamente para trazer para a literatura infantil personagens que não são normativos, que fogem dessa coisa binária que a gente não aguenta mais Sim. e eu acho que essa semente tem que ser plantada aí, sabe, desde a infância, porque na infância, ouvindo histórias de pessoas queer adultas, dá para se perceber que é na infância que nasce esse sentimento de diferença, de saber que você se sente diferente do que a sociedade te impõe como padrão. Então, aí agora eu vou falar por que nasceu esse projeto Bem Me Queer, porque no ano passado, no fim do ano passado, eu criei um projeto de livro infantil que era escrever um conto de fadas, desses bem clássicos, com todo o simbolismo que o conto de fadas carrega, mas com personagens totalmente fora do convencional de conto de fada e totalmente diversos. E eu peguei esse projeto e eu inscrevi numa residência artística
na Espanha, que era uma residência para todos os artistas do mundo inteiro e acadêmicos que tivessem trabalho na área LGBT, eles estavam aceitando. E se fossem aprovados, iam fazer essa residência. E o meu projeto foi aprovado, aí foi muito legal, ganhei essa bolsa, fui para lá, fiquei 3 semanas lá criando o projeto, mas o mais rico disso tudo não foi só ter um momento para criar meu projeto, foi que ali eu entrei em contato com diversas pessoas queers. Então, Sim. diversas pessoas de diversas origens, diversas identidades de gênero, diversas sexualidades, classes sociais, enfim, e que estavam desenvolvendo projetos nessa área. Então, quando eu entrei em contato com esse outro, um universo muito mais amplo do que o meu, que eu confesso que eu vivia muito numa. Pega LGBT, ficava muito ali na letra L, sabe? E eu não tinha noção das histórias, das outras existências, de como era o dia a dia delas e os conflitos delas, sabe? E aí, quando eu voltei, depois que eu fiz. E tinha um monte de acadêmico lá, eu comecei a estudar muito sobre o assunto. Inclusive, eu faço hoje parte de grupos que discutem o universo queer e de como ele pode ser implementado na prática em diversos níveis, na área da saúde, na área do direito, na área das artes, que é a minha área, e enfim. E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu quis fazer um evento que seria como se fosse um sarau, só que de histórias, não de poesia nem de música. Era abrir um espaço público. O caráter seria gratuito, de acesso gratuito, que as pessoas fossem lá e contassem suas histórias e dividissem suas histórias e suas dores e suas delícias de ser de luta, de querer ser quem se é, sabe? Só que eu voltei uma semana antes da Covid explodir aí no mundo, né? Então, não aconteceu o evento, obviamente, mas ele tinha nome, e o nome era Bem Queer, que era abrir esse espaço, ter um evento mensal, onde as pessoas fossem lá e dividissem suas histórias, e falassem suas vivências, suas dificuldades de vida. Bom, e daí aconteceu que não aconteceu o evento, mas aí eu falei, bom, quarentena, estamos aí, e vamos pegar essas histórias e levar elas pro digital, pro virtual, para a rede social. Então, por isso que eu abri essa que a gente chama de página, né, essa conta no Instagram, onde o principal propósito é dividir histórias e vivências de pessoas queer e também disseminar o conhecimento, né? Trazer um pouco, já que eu tive muito contato com pesquisadores e acadêmicos, trazer um pouco essa linguagem da academia de uma forma muito mais simples, que ela seja, que todo mundo tenha consciência não só de termos, mas de definições, de conceitos que podem servir a ela, porque o conhecimento é uma forma de poder, né? Uma forma Sim. de você Enfrentamento de também. enfrentamento. Então eu acho que essa parte também é importante. Então por isso que eu trouxe ela também para o BM Queer. E é uma forma também, porque eu estou aprendendo o tempo todo, né? Então é uma forma também de abrir um espaço para um diálogo. E isso já aconteceu com alguns posts, as pessoas também já vieram falar coisas e acrescentar. E, enfim, quanto mais a gente está aberta para o conhecimento, todo mundo ganha, né? Com certeza. De uma forma respeitosa, melhor ainda. Bom, e daí, antes de eu falar um pouco sobre histórias queer e tal, eu queria falar um pouco sobre o termo queer, porque ele gera muita dúvida e muita discussão. Já temos uma Então, pergunta, inclusive, sobre o assunto dessa que definição. ótimo, Já vem como resposta.
Que ótimo. Bom, então, e é importante dizer aqui que assim como todos os termos, todos os conceitos, eles são mutáveis. O que eu vou dizer aqui hoje, pode ser que daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, já não valha mais. Porque nossa língua ela é muito viva e a gente está sempre ressignificando palavras e termos e tudo, né? E tudo isso que eu acho maravilhoso, assim. Mas falando do queer, e é importante também frisar outra coisa. Existe o termo queer, existe o gênero queer e existe a teoria queer. O gênero queer, que eles falam lá no exterior, gender queer, pode ser traduzido como não binário. A teoria queer ela vai para um lado mais político e todos eles se conversam, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque senão a gente foge do que eu tenho para falar. Vou fazer umas E eu outras vou... 3 lives para falar lives só disso. disso, porque ela é bem polêmica. E o termo queer está sendo usado, assim, lá fora está sendo usado muito e no Brasil, algumas também está sendo usado, mas de uma forma ainda mais tímida. Mas é uma palavra que ela abriga todo mundo que é contra a heterocis normatividade. Todo mundo que questiona essa binariedade de gênero, essa binariedade social, não só de gênero, mas de expressão de gênero, Sim. todo mundo que questiona isso está dentro do termo queer. Então, ele, na realidade, ele acaba sendo um termo guarda-chuva que abriga todos nós. Todas as letras L, G, B, T, Q, I podem se beneficiar, não sei se é essa palavra, mas podem estar dentro desse termo queer. Claro que tem pessoas que não gostam ou não se identificam em falar, eu sou queer. Eu falo, eu sou lésbica, eu sou queer, porque para mim, eu sempre questionei essa forma de vivência do azul, do rosa, do homem, da mulher e desses papéis de gênero. E quando eu descobri que tinha uma palavra que abrigava tudo isso, não só o fato de eu ser lésbica, mas o fato de eu questionar essa normatividade, essa heteronormatividade, o patriarcado e tudo, eu abracei isso. E eu acho que o que está faltando hoje para a gente, até tocando num assunto delicado, porém necessário, que a gente chama de comunidade LGBT, é Sim, justamente que falta esse senso de comunidade, sabe? totalmente. E o queer, ele vem como um termo, eu vejo, e muitas outras pessoas veem também como um termo inclusivo, como um termo que abraça toda a diversidade. É tipo, meu, você pode ser quem você quiser, vem, você tá dentro, sabe? Você não precisa ser assim, assim, assado para estar dentro. Você pode ser quem você quiser. Desde que você, claro, não se encaixe nessa nossa sociedade patriarcal binária, assim. Então, essa ideia do BM Queer foi mesmo também dessa necessidade, nasceu também da necessidade de tentar provocar um diálogo entre nós, sabe? Entre a comunidade. Eu acho, e aí tem um ponto que eu quero frisar muito, assim, eu acho muito importante cada uma das letras desse nosso alfabeto colorido. Porque quando você tem uma letra ou um conceito com o qual você se identifica, na realidade você está legitimando essa existência, né? Sim. Então é importante ter LGBTQIA+. Na verdade, hoje vai além, né? LGBTQQICA, enfim, é muito extenso, mas eu acho super válido que tenha uma letra com a qual você se identifica. Ela é importante, mas e não é mais, né? Mas você também precisa olhar para as outras, porque na realidade a gente tem o mesmo opressor, né? A gente está todo mundo no mesmo barco. E eu lembro, assim, enquanto vivência muito particular, quando apenas existia o GLS, o quanto, por exemplo, o G e o L tinham preconceitos com quem se dizia bissexual, sabe?
lá no passado. Óbvio que acho que ainda tem. Algumas pessoas ainda Sim, têm, posso né? afirmar que ainda tem. Tem. Demais. Demais. Então, isso, né? A gente precisa evoluir enquanto comunidade. Não dá para ficar batendo cabeça entre as letras. E aí, por isso que eu gosto do termo queer, porque ele realmente, assim, eu vejo ele como um agregador, sabe? É, e como agregador e como também um questionador de outras realidades. Por exemplo, eu, enquanto mulher cis, lésbica, branca, tudo bem, eu tenho meus conflitos e eu acho que eu tive meus conflitos, agora não tenho, assim, com relação a isso, mas lá na adolescência eu tive meus conflitos, eu acho que todos eles são válidos e todo mundo passa por isso, mas isso é interno. A partir do momento que eu saio na rua, eu não sofro e não sofri tanto quanto se a gente olhar para o T, né, do alfabeto, assim, para as pessoas trans, para as travestis. E aí é se dar conta de que, assim, eu não tenho que só lutar pela lesbofobia, eu tenho que lutar pela transfobia, eu tenho que lutar realmente pela LGBTfobia, sabe? Eu tenho que sair desse meu lugar. Ainda bem que tem uma letra para me representar. Eu fico muito feliz, muito grata. Eu amo sapatão, amo a comunidade de sapatão. Mas eu tenho que saber que eu faço parte de uma comunidade e lutar pelos outros. E eu acho que se a gente não se unir, ainda mais agora, a gente não avança, sabe? Então, quando eu trago queer como uma coisa ampla, querendo saber das histórias e das vivências de toda a comunidade, é para principalmente gerar empatia. Porque o que faz uma pessoa ser empática com a outra, na minha opinião, que sou escritora, são as histórias. Eu acho que não são números. Todo mundo sabe que a população trans é a que mais sofre violência dentro da comunidade. E tem números muito fortes com relação a Sim. isso. Que a expectativa de vida é 35 anos, enfim. Só que as pessoas parecem que não se sensibilizam com isso. Então, quando você ouve uma história de uma pessoa trans, talvez, e eu espero, que você consiga entender aquela dor e sentir aquela dor e de repente, abrir um espaço para ajudar essas pessoas. Eu falo trans, mas assim, qualquer pessoa que esteja realmente numa posição de maior sofrimento que a tua. E por isso que eu acho importante contar essas histórias. Porque esse projeto, Bem Me Queer, ele quer não só abrir a possibilidade para a pessoa falar, mas também se colocar em cima de dois pilares, assim, que eu acho importantíssimo, que é a representatividade e a visibilidade. A representatividade, bom, todo mundo sabe que ela é importante, assim, eu não sei, bom, agora falando de pessoas acima de 30 anos, não sei quem. Quando eu era adolescente, ou mesmo não faz muito tempo, antes da internet, eu ficava louca atrás de qualquer ser humano, lésbico, gay, qualquer pessoa que aparecesse, que fosse diferente da heteronormatividade em filmes, em livros, em séries, em qualquer coisa, na revista, na música. Nossa, eu já assisti muito filme ruim de lésbica. Mas muito ruim. Justamente porque eu falava, não, eu tenho que assistir, porque tem lésbica, então eu vou assistir. E assim, era aquela necessidade de ser representada de alguma forma. Mesmo que elas morriam no final, sempre morrem no Sempre final, morre no coitado. final. No final. Sempre explode um shopping, né? Bem Mas mesmo trágico. assim, bem dramático.
E eu lembro quando eu chegava ao Festival Mix Brasil aqui em São Paulo, né? Que acontece acho que em novembro. Nossa, eu ficava louca. Só que assim, eu entrava e falava, nossa, filme ruim, ruim, ruim. Mas assim, era aquela necessidade de você ver que você existe por aí, né? E, então a representatividade ela é fundamental, assim, porque ela te dá a sensação de pertencimento e todo mundo precisa dessa sensação para acordar, né? Sim. E, e para não achar que você está com algum, que você precisa de tratamento, que isso é uma patologia. Então é muito importante ter isso como um lema, e eu acho que a história traz isso, seja ela em forma de livro, seja ela em forma de cinema, seja ela em forma de série, enfim. E além da representatividade, tem a questão da visibilidade, que daí pega justamente nas outras pessoas, né? Você chegar para uma pessoa que não é queer e falar, escuta, eu existo, tá? Eu sou assim, eu também acordo, eu como, eu também busco momentos de felicidade, eu pago minhas contas e tenho os mesmos direitos. Então, assim, a questão da visibilidade, até para outros, fugindo um pouco desse nosso universo, é muito importante. Então, e a história, assim, ao contar histórias, eu acredito que seja uma forma de chegar também até essas pessoas, porque é uma forma não agressiva de você falar, olha, existimos, né? Eu entendo que a agressão às vezes é necessária Sim. e incontrolável e é um combustível de poder, mas com essa página é uma outra estratégia de abrir para um diálogo e de você contar histórias e de tentar chegar naquilo que todo mundo tem, que é um coração, e falar, olha, bate um coração aí, então veja que tem pessoas que estão sofrendo só por serem diferentes de você. E Quem assim, na são? boa, todo mundo é diferente de todo mundo. Por isso cada um tem uma digital única, Sim, sabe? sim. Então, vai muito por esse lado, assim. Então, é por isso que eu abri esse projeto e, na verdade, a minha intenção, meu plano, meu sonho é que não fique só no Instagram, é que depois de coletar várias histórias, eu quero trazer para uma plataforma que seja um livro aberto de pessoas queer, onde, sei lá, uma pessoa, um adolescente que mora no interior do Pará, que às vezes, né, não tem acesso a uma Netflix ou a comprar um livro, mas que quando ele buscar alguma identidade com o que ele está sentindo, com os conflitos que ele sente, ele veja que em algum lugar do mundo tem alguém que já passou por isso e que superou as dificuldades ou que está lutando ainda. Na verdade, é uma luta diária, né? Sim. Para a gente ser quem se é. Mas é justamente assim para tornar uma coisa mais ampla. Esse é um sonho, é um plano, mas que a gente, sem eles, eu não estaria aqui, né? Então, então essa é a vontade de transformar isso num grande livro virtual aberto a todo mundo que queira saber que a humanidade é isso. São pessoas diferentes existindo e tentando ser feliz e ter autonomia e ter liberdade para ir e vir. E, enfim, e aí assim, falando até um pouco do efeito das histórias, dessa questão de ter uma pessoa lá, ou dessa questão de ser acessível, é que ainda mais que empatia, que é uma coisa que um dia eu ouvi uma escritora falar que histórias são aceleradores de empatia, né? Então, às vezes você
ouve um relato, um depoimento, assim, você começa a chorar e aquela coisa assim, tá distante de você, mas você consegue sentir o que aquela pessoa sentiu, claro que não exatamente, mas você consegue entender aquela dor. E é isso que eu também quero causar, sabe? Não só a empatia, eu vou até um pouco mais além e até ambicioso, mas eu acho que para além da empatia a gente tem que ter compaixão, porque a compaixão ela leva a uma ação. Infelizmente, as religiões, assim, de uma forma geral, mas a católica em específico, pega a compaixão e traduz ela como pena. Não é pena, compaixão. Compaixão é você agir em prol de outra pessoa. É um passo depois da empatia, sabe? Então, assim, como é que você, dado o seu lugar, como é que você pode ajudar essa pessoa, se você sentiu a dor dela, sabe? Então, é isso que eu quero provocar. Como que você, sei lá, se você tem uma pequena empresa, como é que você pode ajudar essas pessoas que são excluídas Sim. só por ser quem elas são? Se você trabalha na área da saúde, como é que você pode, enfim, agregar ao invés de excluir? Isso em diversos âmbitos, né? A compaixão, ela vai para a ação e eu acho que a gente precisa sensibilizar as pessoas para a ação. Então, por isso que contar histórias é uma ferramenta tão poderosa, assim, né? E por isso que eu me calco nelas. E falando agora de histórias, caiu, eu puxei o fio Sem problemas. puxei o fio do meu fone. Falando de histórias, assim, o que eu vejo comum nas histórias porque assim, é o que eu falei, o projeto tem um mês só, acho que até menos, não sei, não parei para ver. Mas algumas histórias eu já postei, outras eu colhi, mas ainda não deu tempo de postar, porque eu acabo fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Vida, né? É a vida. E a gente tem que pagar as contas, os boletos também. Então, mas o tempo que me sobra, estou dedicando ao BM Queer. Mas em todas as histórias que eu tenho recebido, e já que eu ouvi ao longo da minha vida, tem algo que é muito característico entre a população queer, a população LGBT, que é, além de preconceito e incompreensão, às vezes incompreensão do que ela mesma está sentindo e a incompreensão dos outros com relação ao que ela é a questão da solidão, assim, que isso pega muito, assim, que é a solidão que normalmente a pessoa se depara ainda na infância, barra adolescência. Que é aquela solidão que não é você que se colocou num lugar de solidão sozinho, são as pessoas que te colocaram. Que é simplesmente pelo fato de você ser quem você é afastado. E isso é muito recorrente em todas as histórias queer, e é muito recorrente na infância, assim. E aí quando isso acontece, ela acontece de duas formas. Ou você se torna, as pessoas te afastam, você se torna invisível, ou te colocam, porque assim, essas pessoas, e ainda algumas crianças ou adolescentes que aprenderam esses conceitos na sua família, nas escolas, enfim, ou te colocam numa gaiola, assim, como se você fosse um bicho, como se você fosse um monstro, um demônio. E colocando nesse lugar, as pessoas tiram sua humanidade. E com isso te violentam e violam seus direitos. E daí sair disso é muito difícil. Trazer essa humanidade de volta é muito difícil. Então, às vezes, assim, teve uma pessoa que eu colhi o depoimento que ela falou assim, nossa, eu nunca me senti tão humano contando minha própria história. Tipo, foi uma coisa assim, eu choro sempre que eu
Sempre que eu ouço, que eu leio uns depoimentos, assim, é muito tocante, né? Porque, cara, todo mundo é feito da mesma matéria, carne e osso, mas é preenchido de coisas diferentes, assim. Todo mundo é diferente, mas todo mundo é igual na matéria. É diferente no que não é palpável. E, e desumanizar, assim, não dá, sabe? Não dá para aceitar mais isso. E quando eu acho que aí eu falo muito, eu sou apaixonada por histórias, né? Mas eu acho que você trazendo a história dessa pessoa e expondo, você fala, essa pessoa é tão humana quanto você, quanto qualquer outra pessoa que tá, é todo mundo pessoa, sabe? É todo mundo plural. E se cada um soubesse disso e não é soubesse, porque as pessoas sabem, Sim. mas cada um entendesse isso, todo mundo vai viver mais feliz. Não é isso que as pessoas querem, ser felizes? Então, vai ser feliz, para de se preocupar com o sexo biológico e transformar isso em gênero, em papel social. Sabe? Todo mundo, olha, a gente é feito de, biologicamente falando, 23 pares cromossômicos, sendo que um par define se vai ter pipi ou pepeca. E isso E não os define outros, absolutamente absolutamente nada. nada. E os outros 22 causam várias outras diferenças na gente. E, cara, você fica preocupado com isso, sabe? Assim, pra mim é burrice. Não dá pra classificar de outra forma, sabe? Então, assim, tudo isso para dizer que a gente tem que buscar mais consciência, conhecimento, a gente tem que ler mais histórias de outras vivências e a gente tem que contar mais nossas histórias também para as outras pessoas, para que gere esse conhecimento, esse discernimento, não só entre a comunidade, mas também para além dela. Sim. Então, é isso que eu me proponho. Assim, eu sei que é ambicioso, mas estamos aí, dando a cara a tapa. Ambicioso, mas necessário e É possível, necessário. porque há É, disposição para fazer, né? é, Maravilhoso demais, Cláudia, te ouvir sobre isso. Pensando principalmente que a gente está falando de uma comunidade que é desumanizada o tempo inteiro por inteiro. inúmeros aspectos. Então, é isso, tornar-se humano, que para muitas pessoas é um processo natural, mas Sim. não para todas, né? Isso é muito É. bonito e tão necessário. Você toca em alguns pontos muito importantes e que são muito caros também para o meu coração, sabe? É, de entender que, por mais que você fala dos seus marcadores, que você esteja num lugar de privilégio, né? Em relação a Uhum, outras pessoas que têm outros marcadores, né? O próprio uhum, marcador mesmo de classe, de uhum, raça, acaba uhum. incidindo níveis de marginalização muito mais elevados. Então é Total, de totalmente. entender, embora estejamos no mesmo barco, tem pessoas que estão em partes desse barco ali com furo, correndo risco, Tem né? pessoa De que está na afundar. jangada e tem pessoa que está num transatlântico, né? É uma diferença extremamente gritante e que a gente É. precisa olhar para elas se a gente Uhum. quiser genuinamente resolver algo. Porque Sim, a gente fala de populações que nem sempre vão ser ouvidas, nem sim. sempre aquilo que as pessoas trazem serão legitimados pelo simples fato de não terem marcadores de privilégio. Então, é fazer a voz da gente que faz parte, mas com marcadores de privilégio, ser ouvida para que, num dado momento, todas as vozes possam ser ouvidas da mesma forma e respeitando todos esses processos de diferença. Isso Com certeza, com certeza. é ótimo. E interessante também a questão que você traz a respeito da linguagem, né? E de o que você está abordando significa que representa um momento específico da nossa história, que não necessariamente representa outros, que os conceitos se atualizam, novas Tem todo. identificações surgem
e as pessoas se identificam com determinadas coisas de formas muito distintas mesmo, né? Sim, com certeza. Embora queer ela sirva como esse guarda-chuva para englobar todas essas identidades que em alguma medida desviam dessa cis heteronorma, nem todo mundo se Uhum. sente confortável com a Sim. identificação e a gente Uhum. respeita, porque a gente respeita sempre a identificação daquele outro, né? Isso é muito Sim, sim. importante também, que vai muito dessa construção. Aliás, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a questão do respeito, né? Eu acho que a gente, enquanto comunidade, não pode, por exemplo, é, praticar as mesmas atitudes que a gente luta contra. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, por exemplo, se alguém não se identifica como queer, tá tudo ótimo. Sim. E a questão de perguntar como a pessoa se sente, como ela se identifica, ou como ela quer ser chamada, ou qual é o nome dela, tudo isso a gente tem que assim tem que estar muito assimilado e a gente usar isso sempre, assim, né? Parou de ficar achando com achismos, né? Sim. E o que eu acho assim dentro da comunidade, às vezes eu vejo uma briga interna do tipo assim bem rasa, do tipo você tem barba, você usa saia, sério que você não é gay? Vamos parar da gente ficar colocando as pessoas em caixinha, porque a gente está lutando contra isso. Sim. A Vamos extinção das começar, caixas, né? E aí vamos você vai. começar exato, vamos começar a ter respeito. O respeito começa assim, se a pessoa dizer que ela sofre por isso, por isso, por isso, cara, é legítimo. Respeita, sabe? E eu acho que essa conversa a gente tem que ter muito entre a gente para que daí isso se espalhe, sabe? É, Se a gente não começar entre nós, todas as letras, a um respeitar o outro, a identidade, a expressão de gênero, a sexualidade, a gente vai se perder, a gente vai ficar batendo cabeça, sabe? Sim. Então eu acho muito interessante essa coisa que você falou do respeito, assim. Acho que E de focar precisa. também numa coisa super relevante que você traz, de que basicamente a gente precisa se unir enquanto comunidade, porque quem nos violenta e quem nos oprime é uma pessoa em comum. Então não faz Exato. sentido que a gente trave esses duelos dentro mesmo da própria comunidade, porque é muito conveniente até para o opressor que a gente brigue entre si, de pensar quem Aham. tem mais privilégio, quem tem menos, Uhum. assim, a gente precisa considerar que há muita dissonância dentro da sigla, e aí a gente fala às vezes até movimento GGGGG, que é de falar que os Sim, homens gays, né, considerando que já tem o poder por si só de serem tem um reconhecidos enquanto privilégio. homem, e Aham. aí, de achar que qualquer outra demanda de outra letra, de outra sigla, seja insuficiente demais ou seja pequena demais. E aí Uhum. a gente continua sendo silenciado e tudo. Até uma estratégia mesmo do próprio movimento de fazer alteração na sigla, que antes era GLBT, o G na frente. Então, a troca do L como a primeira letra vem como uma questão Uhum. estratégia de falar que esse Claro. movimento precisa ser feito, que esse poder ele não tem que mais uma vez ser dominado pelo homem, muitas vezes Uhum. branco e Uhum. padrão, né? Porque a gente sabe que a Uhum. comunidade ela acaba abraçando certo padrão em detrimento de outro. Então, se a gente Com certeza. repete essa questão Uhum. social, a gente não avança, de fato. Não. Não, e com certeza, assim, dentro de cada letra ainda tem suas subcategorias que excluem as pessoas, né? Então, lá dentro da letra L tem but, femme, não sei o que lá. Sim. Enfim, essa forma de subcategorização, embora ela possa ser encontrada como uma forma divertida, ela também é uma forma de exclusão, sabe?
Então, isso acho que acontece muito mais dentro da letra G e da letra L. E a gente, não, vamos parar com isso, sabe? Já deu, 2020. Vamos parar, Sim, né? Então, excelente. é muito importante trazer todo mundo à tona, independente, e assim, todo mundo à tona e olhando também para essa intersecção entre Sim, classes, entre raças, entre privilégios, quem tem mais, quem tem menos. E porque é importante a gente, meu, se unir, todo mundo é isso, todo mundo tem um opressor ali, a gente precisa avançar com relação a isso. ok. A gente pode. Você quer colocar mais alguma coisa? Tem algumas perguntas. Não, já falei demais, eu não sou muito de falar. Tá maravilhosa essa troca. É isso mesmo. Vencendo a tensão da live. E depois a gente É, volta para as próximas que virão. mas vamos às perguntas. Vamos. Estão perguntando, acho que de certa forma, você já até falou um pouco disso, mas assim, especificamente, você, enquanto uma mulher cis lésbica, o que você acha da comunidade que ainda pratica certas violências a outras letras, menos privilegiadas? O que você pensa disso? Eu, eu acho que falta isso que eu falei, assim, acho que falta empatia, eu acho que falta conhecimento, acho que falta posicionamento de você saber que você também é considerado minoria e só que dentro do seu privilégio de minoria, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou, vai falar de, ah, eu sou lésbica, eu já tenho minhas questões e tal. Só que eu tenho minhas questões eu tenho alguns privilégios que me dão voz ativa. E como é que eu posso usar isso em prol daqueles que não têm? Eu acho que falta mais consciência, sabe? As comunidades de cada letra, elas precisam conhecer mais outras realidades. Tipo, vamos ir além do, da onde você está. Porque, assim, o lugar confortável é confortável, só que, assim, um lugar confortável não te leva a nenhum outro lugar. Sim, Então, é isso que eu acho. excelente. Estão perguntando a questão a diferença de gênero queer para gênero não binário. Bom, daí eu preferia chamar alguém que é não binário para falar disso. O gênero queer, ele pode ser traduzido como não binário, mas ele carrega, no meu entendimento, tá? Porque eu realmente prefiro daí que alguém fale mais sobre essa diferença. Porque muita gente já traduz, gender queer aqui no Brasil é gênero binário. É aquela pessoa que realmente não se encaixa na binariedade, nos padrões sociais, mas eu acho que o gênero queer também ele questiona muito mais até se precisa ter um gênero, porque dentro do gênero não binário ainda, né, você pode ter assim o gênero fluido, enfim, outras formas de não binariedade. Agora, o gênero queer, ele é muito, não sei, assim, eu tô, pelo que eu conheço de gênero queer, e eu não conheço tanto de gênero não binário, mas eu vejo os dois muito próximos e muito parecidos. Mas eu acho que é muito mais questionador sobre a questão de expressão mesmo do gênero, assim. Tipo, não tem que ser nada disso que vocês estão me mostrando aqui, nada, zero. Aliás, nem me enquadrem como genderqueer. Tipo, eu sou Sou eu. inclassificável. Vai um pouco por esse lado, sou meio que inclassificável. É assim a leitura que eu faço, tá? Mas eu não tenho tanta propriedade para falar sobre essa diferença. Sim. É importante trazer isso até para um nível de entendimento também que uma pessoa que se identifica, né, dentro daquela identidade, daquela orientação, vai ter muito mais propriedade
para trazer sobre a sua experiência, como percebe aquele gênero, como significa Uhum, aquilo para si. E, de fato, uhum. quando a gente tenta definir, a gente pode cair nessas armadilhas de falar alguma não identificação para determinada pessoa. Então, isso é muito importante, de fato. É, o que eu já vi muito, e já ouvi muito, conversando com pessoas, é, principalmente não só não binárias, mas quando se trata de identidade de gênero, é muito particular. Sim, Então, assim, às vezes a pessoa que é não. Você pega duas pessoas não binárias. Uma vai falar, eu sou não binária, eu sou genderqueer. A outra vai falar assim, não, eu sou não binária, mas eu não me classifico como genderqueer. sim. Então, por ser tão particular, eu não me sinto, tipo, autorizada a ter uma classificação geral. Não, É excelente. muito parecido, tipo, acho que a semelhança é não me classifico em nenhum dos gêneros binários, mas tem outros detalhes, especificidades de cada um. Sim. E a própria questão de quebrar com esse binarismo parte de que não necessariamente. Porque, né, o que é esse binário que a gente tanto está dizendo aqui? Seriam dois extremos únicos e exclusivos, homem e Ah, mulher apenas. E aí, quando a gente é. fala de não binariedade, a gente está dizendo que de um extremo a outro há um universo de Não, possibilidades não, diversas de ser, de se ainda identificar, bem. de se Aham, sentir confortável e que sim, tá tudo bem você se sim, identificar com uma, mais de uma, qualquer uma delas, porque vão haver pessoas que vão se identificar parcialmente com uma, não vão se sim. identificar com nenhuma, vão se identificar mais próximo de. Então, assim, é muito múltiplo, É tal amplo. como nós, E, enquanto e, seres humanos, somos diversos, né? e é mutável, né? Às Sim, vezes o que você se identifica hoje, ou sente que você é hoje, daqui, sei lá, 10 anos, não é mais. Eu já ouvi histórias de pessoas que se identificaram como trans aos 50 anos. Assim. Então, a gente muda, ainda bem, a gente muda. A sim, gente... sim. E que essa identificação, independente da idade, de quando acontece, é totalmente válida e totalmente Válida, todas. legítima. Sim, exatamente. A questão do queer talvez tenha essas diferenciações mesmo que você traz, porque é um termo importado, né? Um termo de fora que a gente pega, se apropria, ressignifica, né? Porque a palavra queer, o Emanuel até mencionou no início que a gente começou, ele colocou um comentário de que antes o termo era Ah, usado como pejorativo pejorativo, uma para ofensa. punir, né, ofender É, pessoas que fugiam desse padrão imposto. E aí, sim, tal totalmente. como a gente pode pensar que termos que antes seriam xingamentos, sapatão, viado, Viado. foram gilete, foram ressignificados, a gente se apropria desses termos e transforma em coisas de poder, se identifica e transforma em coisas positivas. O queer, ele traz muito isso. Ele Muito, traz no eu. nome essa Aham, estranheza, essa aham. subversão. Isso é maravilhoso, né? É muito bom. Não, a palavra, a língua, ela é viva e isso é muito bom. Por isso que é importante a gente se atentar a palavras, é importante a gente ouvir esses pronomes de pessoas não binárias que estão trazendo para a gente, ó, é assim que eu quero que você me chame, e Sim, ressignificar a língua, né? Eu acho importantíssimo isso. sim. Perfeito, Cláudia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Nosso tempo passou rapidíssimo. Estão perguntando sobre teoria queer. Se você sabe algum campo de pesquisa em que trabalha em colocar forma de artigo a teoria queer. Eu não entendi muito bem a É a pergunta, né? pergunta. Mas para saber mais da teoria queer, bom, acho que pode ir atrás da Judith Butler, ela não foi a fundadora, mas ela depois meio que pegou essa teoria e destrinchou. Sim, Mas
essa pessoa, não sei se ela ainda está aí, mas se ela quiser me chamar no inbox, eu posso dividir alguns artigos sobre a teoria e tal, porque ela é mais extensa, mais profunda, assim, para falar, Sim. mas basicamente também questiona a heterossexualidade compulsiva, assim, né? Então, Cisgeneridade também, em alguma medida, né? Tudo isso que é dado de forma compulsória. compulsória, que nos obriga a ser de uma forma que a gente não é e não quer E, ser. e se tem uma coisa que a gente não é, é obrigada a nada, né? Nada nessa vida, exatamente. Excelente. Cláudia, a gente está ficando sem tempo. Depois de uma hora, a live se encerra. Tem mais alguma coisa Tá. que você gostaria de compartilhar conosco? Colocar sobre o Ah, projeto, divulgar a página. sim, eu Que a queria pessoa... justamente isso. Eu queria Excelente. chamar todo mundo para no link da bio da página Bem Me Queer, tem um formulário que é se você quiser contar sua história de vida. Eu vou ficar muito feliz porque o grande intuito é esse, é dar visibilidade a todo mundo que queira compartilhar a sua história, porque eu já disse aqui o quanto histórias são importantes. Então, se quiser contribuir, eu vou amar e acho que vai ser muito bom para todo mundo, para toda a comunidade. E, gente, seja quem vocês são, e é isso, e lute por isso, não se traiam. É isso que eu quero finalizar dizendo. Olha, só tenho elogios e agradecimentos para você. Foi Obrigada. maravilhoso conhecer melhor esse projeto, compartilhar tudo isso. A gente entende que o embate muitas vezes é importante, né? Uhum. Fogo mesmo, mas que a Aham. Fogo educação no também fascista. é importante. É uma Sim. ferramenta emancipadora por excelência, né? Uhum. Ela Uhum. pode transformar sim realidades e eu tenho Uhum. visto que a página tem conseguido fazer muito isso através dessas trocas, dos compartilhamentos das histórias. Pessoal, Uhum. sigam a Cláudia lá no Bem Me Queer, Obrigada. vejam as histórias, as informações que Obrigada. se tem também. Uhum. É, à medida que forem se sentindo confortáveis para compartilhar também, nós também estamos à Sim. disposição se a gente puder sanar alguma questão. Cláudia, muitíssimo obrigada. Obrigada Estou a vocês por abrir esse maravilhada espaço. com essa pessoa maravilhosa também. E Somos. precisamos desse sarau ser frequentado aí. Já tenho interesse em ir para São Paulo Olá. ver esse evento acontecer. Vamos esperar baixar esse Assim que vírus aí, dar possível, uma. né? E quem sabe a gente faz isso. Quem sabe não, a gente vai fazer. Vamos fazer isso acontecer. Excelente. Muitíssimo Tá obrigada, bom. pessoal, que Beijo. acompanhou. Muito Obrigada a todo obrigada mundo. pelas interações, perguntas. Vocês são e seguem sendo pessoas ótimas. Ah, vamos fazer o nosso momento aqui de disparar coraçõezinhos, bem Just Tem. Love, porque sim, a gente espalha corações coloridos. Por favor, clicando nos coraçõezinhos aí, quero ver corações subindo. Que demais. E é isso, Cláudia. Olha, Vai Emmanuel Vitor. Tá Vai me ligando pra cá. ficar salvo depois no nosso IGTV para quem Legal. quiser assistir, quem não pôde assistir tudo. E é isso. Muito obrigada, beijos. Boa Obrigada a tarde você, para todos querida. vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.